amigos e amigas, é uma alegria nós estamos começando a nossa Escola da Fé de hoje. Um grande abraço a todos que nos acompanham aí nas suas casas, vocês que vieram aqui participar do programa ao vivo. Nosso auditório aqui está cheio de gente, graças a Deus. E vamos fazer um programa, se Deus quiser, com a bênção e com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que enchiste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, entregamos essa noite nas tuas mãos, pedindo que o Senhor derrame sobre todos nós o teu Santo Espírito. Nós que estamos aqui, as pessoas que nos acompanham das suas casas, abra, Senhor, os ouvidos da nossa fé. Abra, Senhor, os olhos da nossa fé, para nós compreendermos os teus santos mistérios. E que a tua Mãe Santíssima nos acompanhe nessa noite com a sua intercessão materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amado São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero saudar vocês todos que estão aqui, falando pelo menos o nome das cidades de vocês. Temos aqui amigos de Joinville e Santa Catarina, aí nossos amigos, São Gonçalo, Rio de Janeiro, ok, Recife, Pernambuco, Rondonópolis, Mato Grosso, Governador Valadares, Minas Gerais, Maricá, Rio de Janeiro, está ali, Fortaleza, no Ceará. Agora tem um nome difícil aqui, Aracariguama, em São Paulo. Olha, eu sou paulista, não sabia que existia Aracariguama. Beleza, né? São João da Ponte, Minas Gerais, e Sumaré, São Paulo. Olha, o auditório hoje está surtido, não tem o Brasil inteiro aqui representado. Sejam bem-vindos. Vamos fazer o nosso programa juntos. Estamos estudando, né, os mandamentos da lei de Deus, que constituem praticamente a moral católica, né? Só que a igreja desdobra cada mandamento desse em muitas coisas, como nós vamos ver, ok? E é uma parte muito importante, porque é aquela parte que trata da nossa vida, né? A nossa vida espiritual, a doutrina tem 4 pontos, né? O lex credendi, aquilo que eu creio, os dogmas. Pois o lex celebrandi, aquilo que a gente celebra, os sacramentos, os sacramentais. Pois o lex vivendi, aquilo como a gente vive, a moral, os mandamentos. E o lex orandi, aquilo que a gente reza, né? Então é isso que nós estamos caminhando. Quero mostrar aqui um livro muito bonito, né? Gotas de Fé e de Esperança, do Adailton Batista, que é um consagrado da Canção Nova. O que o Adailton fez? Fez um livro pequeno, simples, mas muito bonito. Ele coletou uma série de ensinamentos de Monsenhor Jonas e fez o seguinte: em cada página dessa dupla assim, olha o que ele fez. Ele colocou o pensamento do padre aqui, Monsenhor Jonas, uma reflexão e uma oração. O livrinho inteiro é assim. Então, quantas pessoas gostam, né, das pregações de Monsenhor Jonas. Então aqui, uma frase dele básica, acompanhado de uma reflexão e acompanhado de uma oração. Está aí, o Adailton está aqui, ó, esse moço aqui, olha aqui, que é consagrado aqui da Canção Nova. Muito bem. Vocês estão vendo aqui muitos livros, muito material de evangelização. Tudo isso você pode adquirir pelo telefone 12 31 86 2600. Além de você levar um material bom para a sua casa, espiritualidade, você também ajuda a Canção Nova no projeto Dai-me Almas. Ok? O projeto Dai-me Almas, que é o que mantém a Canção Nova, o que é a sua doação
e mais a venda dos produtos de evangelização. Então, tudo gira em torno de evangelização. Aqui, por exemplo, você vê 4 cursos gravados em CD. Quem quiser ter um aprofundamento na nossa doutrina, então, esse aqui é um curso bíblico, 100 horas explicando todos os 72 livros da Bíblia. Esse daqui é 40 horas explicando o catecismo da igreja, que é toda a doutrina católica. Quem sabe o catecismo da igreja católica conhece toda a doutrina católica, pelo menos a sua essência. Bem, o livro de história da igreja, mais ou menos 100 horas, onde eu explico século por século, do século I até o século XX. E também eu estou escrevendo 3 volumes, a Idade Antiga, a Idade Média e a Idade Moderna Contemporânea, que eu estou acabando de escrever. Para que a gente conheça a igreja, ame a igreja, porque a gente não ama o que a gente não conhece. E a gente não defende também, não sabe defender a igreja quando a igreja é atacada, não é? Mas mais importante que tudo isso é a satisfação de nós conhecermos a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu para ser a nossa salvação. O concílio chama a igreja de sacramento universal da salvação. É a igreja que vai nos salvar, pelos sacramentos, pela oração, pela liturgia, etc, etc. Muito bem, então vamos continuar nosso estudo de hoje. Nós estamos tratando já do 4º mandamento, o honrar pai e mãe. Eu gosto sempre de lembrar 2 coisas. Primeiro, por que a igreja dá uma importância tão grande aos mandamentos? Toda a terceira parte do catecismo, né, a moral católica, é baseada nos mandamentos. Por quê? Porque Jesus disse para aquele jovem que perguntou para ele: mestre, o que eu preciso para ganhar a vida eterna? Jesus disse: viva os mandamentos. Quais? Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não levantar falso testemunho. Ou seja, Jesus colocou os 10 mandamentos como a essência da vida cristã, né, para agradar a Deus e, consequentemente, ganhar o céu. É por isso que a igreja se debruça em cima dos mandamentos. E Santo Agostinho, o que ele fez? Ele quem sintetizou os 10 mandamentos. Infelizmente, nossos irmãos separados dizem assim: não, vocês inventaram os mandamentos, mudaram os mandamentos. Não mudou nada. Na Bíblia não está escrito que são 10. Santo Agostinho que sintetizou em 10, pegando toda a moral católica, aquela potência intelectual que ele era, e formulou, e a igreja assumiu isso como a base de toda a moral católica. Então, esse é um ponto importante. Cristo tornou os mandamentos perenes, né? E segundo, eles fazem a base da moral católica. Alguns dizem assim: não, mas os mandamentos eles são meio escravizantes, não pode, não faça. Nada disso. Como dizia o Papa Bento XVI, os mandamentos, assim como os dogmas, não são grades que nos prendem, pelo contrário, são janelas abertas para o infinito. É como sinais de trânsito, né? Você vai numa estrada de serra, tem curva, está lá a setinha na curva, devagar. Se você não for devagar, você pode cair numa ribanceira e morrer. Se você não viver sobre os mandamentos, você vai sofrer. Por quê? Porque não viver os mandamentos é viver no pecado. E o que São Paulo diz do pecado? O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então, quem é inteligente vive os mandamentos. Por quê? Quem é que deu os mandamentos para nós? Deus. Eu pergunto: existe alguém melhor do que Deus? Mais sábio do que Deus? Mais santo do que Deus? Alguém que nos ama mais do que Deus? Não. Você não obedece os conselhos de seu pai, porque é seu pai e Deus. Então, obedecer os mandamentos de Deus tem que ser uma coisa muito consciente. Eu obedeço porque eu vou ser feliz obedecendo os mandamentos. Não é? Isso é algo assim bastante importante. Muito bem, vamos então continuar nossa caminhada, que é uma caminhada lenta. Por que é uma caminhada lenta? Eu preciso explicar isso, porque nós temos alunos no Brasil inteiro. E até fora do Brasil, o pessoal de Portugal nos acompanha, pela internet, muita gente nos acompanha nos Estados Unidos, não é? Pelos e-mails que a gente recebe. E nós temos, então, alunos com 10 anos de idade, eu recebo cartinha deles, e temos doutores, PhDs,
Então, a gente tem que levar esse povo todo junto, então tem que ser uma caminhada devagar. Então, quem já sabe de tudo isso que eu estou falando aqui, paciência com quem não sabe. Não podemos deixar ninguém para trás. Bom, no 4º mandamento, a igreja diz assim, o honrar pai e mãe. Né? Aqui mais uma coisinha ainda, antes de entrar aqui. O Papa João Paulo II disse o seguinte, a gente sabe que Deus entregou para Moisés 2 tábuas da lei, né? Uma tábua tinha 3 palavras e outra tábua tinha 7 palavras. Por que essa diferença? É o decálogo, né? 10 palavras. Decalogos, 10 palavras. Porque na primeira tábua eram os mandamentos que se referem a Deus, os direitos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar os domingos, dias de festa. Nós já vimos isso. A outra tábua tem 7 mandamentos. Aí o Papa João Paulo II diz o seguinte, preste também atenção no mandamento que encabeça a segunda tábua. É o mandamento para os pais. Então, na segunda tábua, o mais importante. Para fazer encabeça a segunda tábua. Por quê? Porque o Papa diz assim, né? Deus nos deu a vida através dos pais. Então, abaixo de Deus aqui na nossa vida, abaixo de Deus, da Virgem Maria, são os pais. Na vida terrena, em primeiro lugar, os pais. Porque eles nos deram a vida. É por isso que a igreja chama atenção para os deveres dos filhos. Então, olha aqui, o parágrafo 22:14 do Catecismo. A paternidade divina de Deus é a fonte da paternidade humana. Ou seja, o pai é pai porque Deus deu a ele o dom de ser pai. Por isso, meus irmãos, que a igreja não quer a inseminação artificial. Por quê? Está no catecismo. Porque a igreja quer que o filho seja gerado pelo seu pai e pela sua mãe. A igreja diz que isso é o ato fundante da vida. Entende? Muita gente até já fez inseminação, porque às vezes nem sabia que a igreja é contra. Mas por quê? Porque a igreja diz assim, o filho deve nascer de um ato do pai com a mãe, o ato de amor do casal, que é um ato que vem da paternidade de Deus. Está aqui, ó. É o fundamento da honra devida aos pais. Então, o fundamento do 4º mandamento, da honra devida aos pais, o que é? O pai é pai porque é um dom de Deus. A paternidade humana vem da paternidade divina. Ok? Isso é sagrado. Por isso, gente, que a Bíblia é cheia de ensinamento em relação aos pais. Mas vamos ver aqui alguma coisa. Vamos andando aí, pode passar. Olha, Eclesiástico 7, 27 e 28. Honra teu pai de todo o coração e não esqueças as dores de tua mãe. Olha aí, isso está cheio na Bíblia de coisas desse tipo. Lembra-te que foste gerado por eles. O que lhes darás pelo que te deram? Eles te deram a vida. O que você vai dar para eles? Nós não podemos dar nada a mais do que eles nos deram a vida. A gente não pode dar mais do que a vida para eles. Olha a reflexão do Eclesiástico. Vai. Provérbios 6, 20 e 22. Meu filho, guarda os preceitos do teu pai. Preceitos, os ensinamentos. Não rejeites a instrução da tua mãe. Quando caminhares, te guiarão. Quando descansares, te guardarão. Quando despertares, te falarão. Então, a importância, né, do filho seguir o pai e a mãe, dos seus conselhos. Né? Vamos. Provérbios 13, 1. Um filho sábio ama a correção do pai. Olha que interessante. O filho que é sábio, ele ama a correção do pai. O castigo que o pai dá, ele ama. Por quê? Ele está sendo corrigido. E o zombador não escuta a reprimenda do pai. É interessante como a Bíblia fala demais disso. Vamos lá. Olha aqui, a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Né?
Não, desculpa, não é o... Catecismo 22:17. Enquanto o filho viver na casa de seus pais, deve obedecer a toda solicitação dos pais que vise ao seu bem ou o da família. Então, aqui é o catecismo falando. Enquanto o filho vive com os pais, depende dos pais, mora na casa dos pais, come a comida dos pais, a roupa vem dos pais, então deve obedecer a toda solicitação dos pais, que vise ao seu bem ou ao da família. Então, tem muita criança hoje, muito jovem, desafiando o pai. Eu não quero, não vou à missa não, não vou rezar não, não faço isso não. Olha o que ele está dizendo. Enquanto você é filho, você depende dos pais, você deve obedecer a toda a solicitação dos pais. Aí vem alguém e diz assim, mas a religião, liberdade, deixa ele crescer para ele escolher. Então espera ele crescer para decidir se ele vai querer ir para a escola, se ele vai querer tomar vacina. Você espera ele crescer para perguntar se ele quer tomar vacina? Se ele quer tomar injeção quando ele está com febre? Não, você pega e leva na farmácia, porque você é pai, você é responsável pela vida dele. E não é só pela vida física, é a vida espiritual também. Por isso que o pai católico, cristão, tem que colocar o filho na catequese, para fazer a crisma, para fazer a primeira comunhão. Senão, ele não está agindo de acordo com o que a igreja ensina. É responsabilidade nossa. Bom, aí ele completa o que São Paulo diz na carta aos Colossenses. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. Gente, isso aqui faz a gente lembrar Jesus de Nazaré. Ele lhes era submisso. Gente, que coisa impressionante. Foi Jesus, como Deus, que criou José e Maria, não foram? Ele é Deus. No entanto, ele se submeteu a José e a Maria. O Criador se submeteu à criatura. Por quê? Para mostrar para nós isso daqui. A importância do filho obedecer aos pais. Se ele, que é Deus, obedeceu aos seus pais, está lá, São Lucas escreveu, ele lhes era submisso. Submisso. Uma coisa importante da gente entender é que Cristo entrou na nossa história pela porta da família. E por que ele entrou pela porta da família? Ele não precisava ter um pai terreno, não precisava. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, não é? Ele podia viver só com Maria. Mas não, ele quis ter uma família. Então ele adotou um pai. Foi uma adoção às avessas, né? Normalmente é o pai que adota uma criança, né? Que foi o contrário, foi a criança que adotou o pai. José quis ir embora, ele mandou o anjo, não, vai embora não, José, não tenha medo não, não precisa fugir, desaparecer da vida de Maria não, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. E José, que era justo e santo, entendeu e se tornou o pai do menino. Até que as pessoas diziam, ele não é o filho do carpinteiro? Quando Nossa Senhora encontra ele lá no templo com 12 anos, diz para ele o quê? Meu filho, por que você fez isso? O teu pai e eu estávamos te procurando aflitos. O teu pai. Então Jesus quis ter uma família. Por quê? Porque o pecado desorganizou todo o plano de Deus. Então Jesus veio para restaurar tudo. Os santos padres da igreja, dos primeiros séculos, aqueles gigantes lá da Capadócia, né? São Basílio Magno, lá do século 3, 4, São Basílio Magno, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, Santo Agostinho, eles diziam assim, o que o verbo não assumiu, não foi redimido. Por isso que Jesus passou todas as fases da nossa vida, da gestação no seio da mãe até a morte. Por quê? Porque ele foi redimir a humanidade em toda a sua extensão, mas também a família. Por quê? Porque a família é a base da humanidade. É a base do plano de Deus. A primeira coisa que ele veio fazer foi redimir a família. E nasce então na família.
né? E é submisso aos seus pais, para mostrar para nós isso. E naquela família, ele viveu 30 anos. Olha que coisa bonita. Ele só saiu daquela família para ele viver a vida pública dele e morrer por nós na cruz. Isso tudo tem um significado muito grande na nossa fé, né? Pode passar. A obediência aos pais cessa com a emancipação dos filhos. A obediência não é abandonar os pais. A obediência no seguinte sentido: a pessoa se casou, foi embora. Claro, o pai já não vai mais dar ordens para ele, né? Meu filho, você vai ter filho ou não vai ter filho? Não. Eu, por exemplo, me casei com 22 anos de idade, continuei amando meus pais profundamente, mas eles nunca deram uma ordem para mim. Você vai fazer isso, vai fazer. Pode pedir alguma coisa e a gente atende com a maior alegria. Então, é preciso entender o que é essa emancipação aqui. Mas o respeito, olha aí, o respeito que sempre lhes é devido, não cessará de modo algum, pois tem sua raiz no temor de Deus, um dos dons do Espírito Santo. Então, o amor aos pais continua sempre, claro, né? Há uma emancipação, mas o amor continua. Vamos lá. Aqui, o capítulo 3 do livro do Eclesiástico, eu quero desdobrar um pouco, porque é impressionante esse capítulo 3 do livro do Eclesiástico. Ele fala da importância do filho ser um bom filho. E eu contei nesse capítulo 8 bênçãos. 8 bênçãos, num capítulo só. Para quem? Para o bom filho. Então, aqui, por exemplo, ele diz assim: filho, cuida do teu pai na velhice, não os desgoste em sua vida, mesmo se o seu entendimento faltar, né? Se o velho já começar a ficar meio esclerosado, ser indulgente com ele, ou seja, tenha paciência, não o menosprezes, tu que estás em pleno vigor, você que é forte, não despreze. É como um blasfemador aquele que despreza o seu pai, e um amaldiçoado pelo Senhor aquele que irrita a sua mãe. Bom, Deus sabe que a gente tem pai chato e mãe chata também, né? Deus sabe. Mas eu queria fazer uma reflexão aqui nesse capítulo 3, que eu não coloquei tudo ali. Esse capítulo 3 do livro do Eclesiástico. Por quê? Porque eu acho que é um ensinamento que a gente precisa usar com os jovens. Sabe, desde primeira comunhão, na crisma principalmente. Por quê? Porque tem muito filho hoje que está desrespeitando seus pais. Então, eu queria lembrar aqui o seguinte, olha, capítulo 3 do livro do Eclesiástico, engraçado, o 3 fala para os filhos, o 30 fala para os pais. O 3 diz assim, olha, versículo 2, ouvi, meus filhos, o conselho do vosso pai, né? E procedei de tal modo que sejais salvos. Olha que interessante, filho, ouça o conselho do seu pai para que você seja salvo. Não é verdade que tem muito filho se arrebentando na vida aí? Não sei, quem sabe na droga, no crime, na vagabundagem, não quis estudar quando o pai mandava, a mãe mandava, não é verdade? Para que seja salvo, escuta o conselho do seu pai e da sua mãe. Porque se o pai e a mãe dão um conselho, é porque ama a criança. Às vezes a criança não entende, né? Eu me lembro que tinha um programa lá na televisão, que se não me engano era com o Jô Soares, né? Ele fazia o papel de um menininho, de calça curta, né? Aí a mãe dizia, vai estudar, vai não sei o quê, vai não sei o quê, e ele não queria. Aí ele dizia para a mãe assim, a mãe dizia, meu filho, eu faço isso porque eu te amo. Aí ele virava para a câmera e dizia assim, amor de mãe é diferente. Amor de mãe é exigente. É mesmo. Amor do pai e da mãe é diferente, mas é porque ama. É claro que o pai e a mãe não podem exigir muito da criança, também tem isso, né? Bom, aqui o Eclesiastes continua dizendo assim, olha, Deus honra o pai nos filhos.
e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai intercederá pelos pecados, evitará cair neles e será ouvido na oração cotidiana. É bênção em cima de bênção. Olha aqui, quem respeita a sua mãe é como aquele que ajunta um tesouro. Que tesouro é esse? São graças, são bênçãos. Né? Depois, versículo 6. Quem honra seu pai terá alegria em seus próprios filhos. Quem é que não quer ter alegria nos seus filhos? A coisa que mais enche o coração de um pai e de uma mãe de alegria é encontrar alegria nos filhos. Um filho que se forma, um filho que se sai bem num concurso. Ai, que alegria para o pai. Um filho que se casa, um filho que tem um filho. Não é verdade? Deus está prometendo, aquele que é bom para os seus pais, vai encontrar alegria nos seus filhos. Gente, isso é palavra de Deus. Isso é muito sério. Olha aqui, ainda versículo 6. E no dia em que orar, será atendido. Outra coisa, se você é um bom filho, quando você orar, você vai ser atendido. Estão vendo quantas bênçãos? Eu contei 8 bênçãos aqui. Versículo 6, versículo 7. Quem honra seu pai terá vida longa. Olha aí, mais uma promessa. Quem é que não quer ter vida longa? Quem é que não quer encontrar alegria nos seus filhos? Quem é que não quer ver sua oração ser ouvida? Vocês estão vendo como é que Deus cobre os pais de honra? A palavra é muito forte, honrar pai e mãe. Honrar é encher de honra. Aí ele diz aqui, olha, quem honra teu pai terá vida longa. Quem obedece ao pai é o consolo da mãe. Quem teme o Senhor honra seus pais. E como a senhores servirá aos que o geraram. E como ao Senhor, quer dizer, é como se o filho fosse um escravo, porque a palavra Senhor aqui, vocês sabem, o Eclesiástico foi escrito mais ou menos 200 anos antes de Cristo, talvez na região de Alexandria do Egito. Quando se falava de Senhor, ele está falando de senhor e de servo. Então ele fala que o filho deve obedecer ao pai como o servo obedece ao seu senhor. Né? Claro que é a mentalidade daquele tempo, né? Versículo 9, com obras e palavras honra teu pai. Veja bem, como é que se honra o pai? Então ele fala aqui, com obras e palavras honra teu pai. Não é só dar o presente no dia dos pais, é bom também, né? Eu recebo muito presente, muita camisa, 5 filhos, né? É bastante, mas Deus quer mais. Quer que se honre o pai pelas obras e pelas palavras. Ou seja, aquilo que eu falo para eles e aquilo que eu faço. Né? Honra teus pais, né? Para que ele te dê a bênção. Olha aqui, gente, a bênção do pai não é algo meramente social, não, é algo espiritual. Para que ele te dê a tua bênção. A bênção do pai consolida a casa dos filhos. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Gente, isso aqui é de estremecer. O poder que Deus colocou para os pais. A bênção do pai fortalece a casa de seus filhos. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Versículo 11 do capítulo 3 do Eclesiastes. Vamos fazer o primeiro intervalo, já está na hora. Nós vamos ter 2 blocos, só porque o horário político obrigatório, né, tira um pouco do horário do programa. Mas vamos ter mais um bloco depois disso. Espere aí, que o intervalo é bastante curto. Muito bem, já estamos de volta. Você viu aí, o intervalo é rapidíssimo. Por quê? Não tem propaganda, não tem comerciais. Então, isso eu digo para lembrar você o seguinte, como é que essa televisão fica 24 horas no ar? A rádio 24 horas no ar. Gente, a televisão, a rádio não é feita por anjos, não. São homens que trabalham. Vocês que estão aqui estão vendo, olha, tem um câmera aqui, tem outro câmera aqui, tem outro câmera no meio. Tem a produtora aqui, a diretora lá na ilha de imagens. O que é a ilha? A ilha onde fica aquelas 3 televisões que pega a imagem de cada câmera. E elas ficam escolhendo qual imagem que vai voar, porque não pode as 3 ao mesmo tempo. Gente que
para mandar imagem por satélite, gente, entendeu? Nos transmissores, retransmissores, é um batalhão trabalhando. Isso, ó, claro que custa, né? Cada máquina dessa que vocês estão vendo aí é uma fortuna. Mas graças a Deus, a TV já vai para 30 anos por aí, né? E assim, mantida pelos católicos. Isso é uma honra para nós, isso é uma glória para nós. Entende? É claro que é matar um leão a cada dia. Quando a campanha não chega a 100%, e dificilmente chega, a campanha tem que buscar dinheiro em banco e tal, você sabe que o juro é alto. Mas é um milagre, Deus faz a coisa acontecer. Mas eu peço encarecidamente, você que acompanha a Canção Nova, se enriquece com a Canção Nova espiritualmente. Dom Bosco dizia assim, onde o povo deixa o pecado, deve deixar o dinheiro. É gratidão, né? Santa Teresa queria dinheiro, Dom Bosco queria dinheiro, porque não era para eles, não. Era para salvar almas. Onde o povo deixa o pecado, precisa colocar o dinheiro. Para que mais gente deixe o pecado, né? Bom, eu quero comunicar aqui o seguinte, olha, você pode acompanhar o programa pelo facebook.com/Escola da Fé, ok? E também para acompanhar programas anteriores que já houve, você pode também pelo Canção Nova Play. Então você acessa aí cançãonovaplay.com, programas anteriores você pode assistir. Ok? E eu quero aproveitar para falar o seguinte, eu também criei uma Escola da Fé online. O que é essa Escola da Fé online? Todo mundo hoje usa o sistema online, internet. Então, eu criei um curso de teologia à distância, vamos dizer assim. Só que eu chamei de Escola da Fé online, né? Que esse nome é bem conhecido e tal. Na verdade, esse curso já começou há quase um ano. A sequência da teologia, Deus, a criação do homem, a criação da mulher, a criação do mundo, o pecado original, etc., Jesus Cristo, então toda a cristologia, mariologia, depois, né? Hoje eu estou falando do quê? Da cristologia. Mas quem entra hoje no programa, ele tem acesso a todas as aulas anteriores. Como é que são essas aulas? Essas aulas, elas são, primeiro, um vídeo de mais ou menos 10, 15 minutos sobre o assunto. Uma matéria escrita sobre o assunto e uma matéria para você ouvir sobre o assunto, para dominar bem o assunto, ok? É pelo site cleofas.com.br, tem uma caixinha lá, escrito assim, Escola da Fé Online. Você clica lá, tem as instruções. Olha, eu tenho 5 pessoas que trabalham comigo nesse programa, porque dá uma trabalheira, mas graças a Deus nós pegamos um ritmo, né? De gravação, tanto do vídeo, quanto do áudio, quanto da matéria escrita, né? E depois passar tudo isso para o computador, passar para o provedor, para o satélite, é uma trabalheira, mas graças a Deus vai indo bem. É uma maneira da gente formar o nosso povo na doutrina. Nosso povo é muito fraco na doutrina católica. O Papa Bento XVI dizia assim, que o pior problema da Igreja Católica é a ignorância religiosa que os próprios católicos têm da doutrina. Por isso que vão para as outras igrejas. Por quê? Porque não conhece a fé católica. A hora que ele entender bem que só na Igreja Católica tem Eucaristia, tem confissão, tem a Virgem Maria, tem o Papa, tem unidade, tem liturgia, ele não sai de jeito nenhum, mas não conhece. Então, alguém chega fazendo proselitismo. O que é proselitismo? Proselitismo chega lá, está doente, leva remédio. Claro que isso é bonito, mas aí leva também para a religião. Quer dizer, usa a caridade para mudar a fé da pessoa. Isso não é lícito, isso não é ético, isso não é moral. Se eu quero fazer caridade, eu faço caridade. Eu posso até propor alguma coisa, mas jamais impor. Né? Bom, mas tudo bem. Eu tenho aqui outro aviso para dar. Acampamento de cura e libertação de 11 a 15 de novembro. Vai ser um feriado grande, né? Por causa do dia 15. Então, 11 a 15 de novembro, cura e libertação. Aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Quem é que vai estar pregando? Padre Wagner Bahia, Ricardo Ida, que é consagrado da Canção Nova, Maria Eunice, a irmã Maria Eunice,
Antonieta Salles, Ironi Spuldaro, muito conhecido no Brasil todo. Roberto Thanos, também muito conhecido. Olha, é um time de peso. E vai estar aqui, além de tudo, um padre português que é exorcista, um padre novo, maravilhoso, o padre Duarte Lara, já esteve aqui, eu conheci em Portugal, já preguei com ele, inclusive, em Portugal várias vezes. O padre Duarte Lara é uma santidade e uma capacidade. E um padre novo, não tem 40 anos de idade. Vai estar aqui também, então, de 11 a 15 de novembro. Muito bem, quero rapidamente mostrar aqui alguns livros ligados ao assunto que nós estamos tratando. Estamos falando de filho, olha, Construir o Homem e o Mundo. Esse livro é maravilhoso. Esse livro, para você ter ideia, o padre Jonas usava conosco quando nós éramos jovens, quando eu tinha 20 anos de idade. Tanto que o padre Jonas colocou como lema da Canção Nova o quê? Homens novos para um mundo novo, baseado no Construir o Homem e o Mundo, do Michel Coat. Michel Coat foi um padre francês que era especialista para trabalhar com jovens. Esse livro, gente, marcou a minha vida. Por isso que eu fui buscar esse livro na França e reeditei no Brasil, porque não era mais publicado no Brasil. Um outro livro que ajuda os pais a trabalhar com os filhos, O Brilho da Castidade. Daqui a pouco vamos chegar no 6º mandamento aí, né? Mas já faz parte da educação dos filhos, né? Também namoro, né? Faz parte da educação dos filhos, né? É bom a gente falar nisso. E eu quero mostrar aqui 2 livros diretamente ligados ao assunto. Educar pela conquista e pela fé. Como educar os filhos? Pela conquista e pela fé. Eu vou falar disso. E Família, Santuário da Vida. Estamos falando de família, de pai, de filho. Família, Santuário da Vida. São livros que ajudam a gente a trabalhar esse assunto. Muito bem, vamos voltar aqui onde eu estava falando do capítulo 3 do livro do Eclesiastes. Eu parei aqui onde o Eclesiastes estava dizendo aqui no capítulo 11 que a bênção do pai fortalece a casa do seu filho. E a maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Aqui uma explicação que eu preciso ter, o chamado paralelismo bíblico. Quando ele está falando do pai, está falando da mãe, ele está falando dos dois. Só para não repetir, ele fala, o pai é isso, a mãe é aquilo, mas na verdade vale para os dois. É o estilo... Bom, isso mostra, gente, que a bênção dos pais não é algo simplesmente social, não é algo simplesmente assim, de tradição. Não, é algo espiritual. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tomava a bênção dos meus pais 4 vezes por dia. Eu vim tomar consciência disso depois que eu cresci. Acordava, bença pai. Era benção, né? Não era nem bênção. Bença pai, bença mãe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ia para a escola, bença pai, bença mãe. Voltava da escola, bença pai, bença mãe. Ia dormir, bença pai, bença mãe. Não é possível que não seja abençoado esse homem, né? 4 vezes por dia. Isso é sério, gente. Isso é sério. E olha que coisa bonita. Eu ensinei para os meus filhos pequenos, porque eu tomei conhecimento disso aqui muito cedo, graças a Deus, na renovação carismática. Então, eu ensinei para os meus filhos muito cedo. Olha, eu tenho 5 filhos, todos casados, eu tenho 12 netos, são 2 engenheiros, um médico e 2 dentistas. Todos eles continuam tomando a minha bênção hoje como se fosse criança. Quando eu atendo o celular, primeira coisa, bênção, pai. Na rua, encontro, beija a minha mão. E você sabe o que está acontecendo? Eu nunca impus isso. Nunca impus, nunca exigi. Vocês sabem de uma coisa mais interessante? Entende? Até as noras estão começando a beijar a minha mão. Porque, sabe, um dia eu falei para elas assim, eu sempre dizia para meus filhos, olha, o dia que vocês trouxerem uma namorada para eu conhecer, eu vou tratá-la como minha filha. Isso pode dar uma responsabilidade a ele, né? E trato mesmo. Eu digo que hoje eu tenho 10 filhos, os 5 e mais 5. Não é? E abençoa-os como filhos. Porque está aqui, a bênção do pai fortalece a casa do seu filho. Não é? Olha, eu li no livro de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, né? De Civitate Dei. Santo Agostinho disse que quando ele morava
no norte da África, em Hipona, ele conheceu uma mãe que tinha 7 filhos. E essa mãe amaldiçoou os filhos. Santo Agostinho contando isso. Diz que os filhos sofreram barbaridade. Ele conta, inclusive, que um dos filhos se ajoelhou diante de um túmulo de um mártir do Império Romano e suplicou ao mártir que, pelo sangue dele, ficasse livre daquela maldição. E Santo Agostinho conta que ele teve ali um desfalecimento ali, uma espécie de um desmaio. Quando ele acordou, ele estava livre daquela maldição. Gente, Santo Agostinho, doutor da igreja, conta um caso desse. Então, pelo amor de Deus, nenhuma mãe amaldiçoe seu filho, nenhum pai amaldiçoe seu filho. Abençoe. Abençoe em nome de Deus. Entendeu? Ele vai sair para uma viagem, vai, meu filho, Deus te abençoe, os anjos te acompanham, Nossa Senhora te acompanha. Eu acho que, gente, que nós evitaríamos muitos males, quem sabe até muitas mortes, ou muitos desvios. Filho que parte aí para uma delinquência, uma droga, não sei o quê. Pai é fundamental, a mãe é fundamental. Bom, para concluir aqui o Eclesiástico 3, é interessante como é que ele termina. Ele diz assim, ele termina dizendo assim, se o filho tiver paciência, suportar os defeitos da mãe e do pai, vai ser dada a ele 3 recompensas. Olha que interessante. Se o filho suportar os defeitos do pai, quer dizer, Deus sabe que pai e a mãe têm defeito. Mas ele dá um dom, uma bênção suplementar a mais para esse filho que tem paciência com aquele pai chato, aquela mãe ranzinza. Então, e quais são as 3 bênçãos? Primeira bênção, ele diz aqui, né? Tua casa será próspera na justiça. Justiça na Bíblia quer dizer santidade. Tua casa será forte. Segundo, né? Lembrar-se-ão de ti no dia da aflição. No dia que você estiver aflito, alguém vai lembrar de você. Deus vai mandar um anjo para te socorrer. E terceiro, teus pecados dissolver-se-ão como o gelo sob o sol forte. Quem que não quer isso? Vocês estão vendo que coisa bonita? Gente, eu contei 8 bênçãos aqui. Isso aqui me impressiona. Ele diz assim, se o filho suporta o defeito do pai e da mãe, então Deus vai lhe dar, a sua casa será próspera na justiça, alguém vai lembrar de ti no dia da aflição, teus pecados vão dissolver-se como se fosse o gelo debaixo do sol forte. Quem não quer isso, né? Então, eu estou dizendo isso, gente, porque eu sei que tem pai chato, tem pai que é um monstro. Um dia eu acabei de fazer esta palestra aqui no encontro de jovens, sim, nos Maranatás, que nós fizemos muito. Quando acabou a palestra, eu vi uma menina chorando, uma jovem chorando. E eu fui lá, disfarcei, o que é? Ela me disse assim, olha, professor, como é que eu vou amar meu pai? Meu pai me estuprou. Minhas pernas bambearam, gente. Eu não sabia o que eu falava com a menina. Acabei de fazer uma palestra bonita, né? Daqui a pouco, a menina disse para mim. Eu me lembro que eu estava lá no sítio, lá na casa de Emaús, e eu vi a imagem de Nossa Senhora, lá numa gruta que tem lá. Eu não sabia o que eu falava. Eu passei a mão no ombro dela e fui caminhando para o lado da imagem, e fui pedindo para Nossa Senhora me dar uma palavra aqui. Agora a senhora me colocou numa enroscada danada. Não é? E aí, chegando perto da imagem, eu disse para ela assim, vamos entregar teu pai aqui para Nossa Senhora. Teu pai é um monstro, mas ele é teu pai. Ele te deu a vida. Aí lembrei de uma coisa que o Padre João dizia para nós. Se o seu pai foi um pai ruim, vingue-se de seu pai, amando-o. Porque o cristão paga o mal com o bem. Né? O cristão não apaga fogo com gasolina, apaga fogo com água. Né? Vamos entregar seu pai aqui para Nossa Senhora? Vamos. Reze por ele. Ele precisa também de salvação. A menina começou a chorar, se consolou, saiu dali tranquilo. Deus sabe que tem pai assim. Deus sabe que tem mãe assim. Por isso que Deus dá um suplemento de bênção e de graça
para um filho que suporta um pai difícil, uma mãe difícil. E tem, gente. E sabe por que tem? Não é porque o pai muitas vezes não ama o filho, é porque também ele não recebeu. Ninguém dá, gente, o que não recebeu. Eu acho que eu fui um bom pai para meus filhos. Acho. Meus filhos me amam. Eu acho que eu fui um bom pai para eles. Sou um bom pai para eles. Mas eu tive um pai maravilhoso. Eu tive uma mãe maravilhosa. Maravilhosos. Entende? Que morriam por causa de nós. 9 irmãos. Não é? Eu tive colégios maravilhosos, professores, padres, salesianos maravilhosos. Quando eu leio aquilo que está lá no Evangelho, né? A quem muito foi dado, muito será pedido, eu estremeço, porque Deus me deu muito. Agora, será que esse pobre desse pai, que chega a estuprar uma filha, ou que é grosso com a filha, ou que não dá carinho para a filha, será que esse pai recebeu o carinho? Eu tinha um colega na universidade, que ele dizia assim para mim, sentido, nunca me lembro de meu pai ter me pego no colo. Gente, isso gera um trauma na criança. Não é? Quantas crianças nem conheceram o pai? Eu trabalhei na casa de recuperação durante 10 anos, lá em Lorena, tem um menino lá, eu posso contar o caso dele, porque ele conta para todo mundo. O Elias, ele não se incomoda de eu falar o nome dele, não, porque hoje ele já se recuperou, saiu da casa de recuperação, casado, tem até filho. Um dia era dia dos pais e nós fomos fazer uma festinha dos pais lá, para aqueles cujos pais a gente encontrava, né? Que a maioria não tinha pai. Cantamos parabéns para os pais e tal, e eu olho lá o Elias no canto lá, cabisbaixo. Vai eu lá depois, Elias, o que foi? Ah, professor, o senhor sabe, né, professor? Não tem pai. Elias, tudo bem, Elias. Então vamos fazer o seguinte, hoje eu vou ser seu pai. Dá um abraço em mim, hoje eu vou ser o seu pai. Aí ele abraçou, tá, disse, mas não é isso, professor, sabe o que é? É que eu não sei quem é meu pai. Se eu pudesse pelo menos ir no túmulo do meu pai, rezar pelo meu pai, eu já estaria satisfeito. Aí puxou a identidade dele, mostrou para mim assim, olha aqui, nome da mãe, fulana, nome do pai, X, 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 X. Eu não sei quem é meu pai. Essa é a dor, professor, que eu sinto. É claro, gente, que o menino desse acabou nas drogas. Primeiro que foi jogado no orfanato, do orfanato foi para a FEBEM, em São Paulo, da FEBEM foi para a rua, começou a roubar, drogar, foi preso. Graças a Deus, o juiz concordou que nós tivéssemos a custódia dele, assumíssemos responsabilidade sobre ele, levasse para a casa de recuperação. Ele ficou 5 anos e, graças a Deus, se recuperou. Estão vendo o que gera um filho desse? Não teve pai. A mãe, coitada também, teve outros filhos com outros homens, cada um com um pai diferente. Essas coisas da vida, né? É a destruição da família que gera tudo isso. É a destruição da família que gera os problemas sociais, basicamente. Por isso que nós precisamos trabalhar muito pela família. Então, eu estou gastando tempo aqui nesses 4 mandamentos por causa disso. Não é? Isso é muito importante. Bom, vamos continuar aqui. Passa aí mais slide para nós aí. O respeito, livro dos Provérbios, o respeito aos pais ilumina todo o ambiente familiar. Coroa dos anciãos são os netos. Olha que bonito, livro dos Provérbios. Coroa dos anciãos são os netos. Meu pai dizia assim, alegria de velho é ser avô. Dizia isso, alegria de velho é ser avô. E é mesmo, gente, eu tenho 12 netos, alegria de velho é ser avô. Dá trabalho às vezes, chega na minha casa e faz a maior bagunça, mas tudo bem, no dia seguinte arruma tudo de novo. É a coroa do ancião, são os netos. São Paulo fala, não é? Suportai-vos uns aos outros na caridade, em toda a humildade, doçura, paciência. É isso que precisa ter entre pais e filhos. São Paulo fala, né? Humildade, doçura, paciência. Vamos lá. Deveres dos pais. Bom, falou para os filhos, agora vai falar para os pais. O filho tem que obedecer ao pai. Né? São Paulo diz, porque isto agrada ao Senhor. Mas também, o capítulo 30 do Eclesiástico fala para os pais.
Quer ver? Eu vou pegar aqui. O capítulo 30, e eu continuo aqui também. O capítulo 30 diz assim, eu estou citando isso porque vale a pena, sabe? Nos encontros de jovens, de casais, de noivos. Quem ama o filho não lhe poupa o chicote. É claro que essa linguagem aqui, gente, tem que ser entendida. Na tradução da Ave Maria está assim, quem ama o seu filho castiga-o com frequência. Eu gosto mais da tradução da Ave Maria. Esse castiga-o é uma coisa boa. Vocês não castigaram seus filhos? Aquele castigo sem machucar, sem humilhar, vai para o quarto de castigo. Quantas vezes minha mãe fez isso? E graças a Deus que fez isso. Diz que pé de galinha não mata pinto, né? Pé de galinha. O povo não sabe o que é isso, o povo não sabe o que é uma galinha cheia de pintinho, né? Esses dias, um garoto de São Paulo foi lá no sítio, lá viu uma galinha, disse para a mãe, mãe, olha lá uma quinor. Quinor? Não sabe nem o que é a galinha mais. Aquele caldo de galinha quinor. Né? Mãe, olha lá uma quinor. Quinor? É a galinha. Mas a galinha, de vez em quando, ela pisa nos pintinhos. Mas como as patinhas dela são leves, não mata o pintinho. Por isso que, né? Pé de galinha não mata pinto, né? Correção da mãe não mata o filho. Desde que seja uma correção sem humilhar, sem bater, sem machucar. Não precisa nada disso. Mas corrige com frequência. Olha aqui. Quem ama o filho não lhe poupa o chicote. Quer dizer, corrige com frequência. Também não pode ser exagerado, né? Para poder mais tarde alegrar-se com ele. Para poder mais tarde alegrar-se com ele. Quem ensina o filho colherá fruto nele e se orgulhará no meio dos familiares. Quem ensina o filho deixará os inimigos com inveja. É aquela mentalidade um pouco antiga, né? Se o pai vem a morrer, é como se não morresse, pois deixa em seu lugar alguém que lhe é semelhante. Filho de peixe é peixinho, né? Em vida sentiu alegria. Agora, ele diz aqui uma coisa muito importante, né? O versículo 8, versículo 7, quem mima o seu filho deverá curar-lhe as feridas, e a todo gemido suas entranhas se perturbarão. Você não pode ficar mimando o filho. Se você mimar o filho, você depois vai ter que curar as feridas dele. O que é o filhinho mimado, gente? O filhinho mimado é aquele filhinho que ele sempre tem razão. Ele briga com a professora, o pai vai lá, briga com a professora também. Ele briga com a polícia, vai lá, briga com a polícia. Ele briga com os amigos, vai lá, briga com os amigos. Está criando uma cobra. Amanhã vai te morder. Então, não pode mimar. A criança tem que aprender a fazer as coisas por ela mesma. A gente ajuda, né? Então, tem pai e tem mãe que quer fazer a tarefa do filho, para o filho tirar 10. Não pode ser assim. Ajuda. Mas deixa a criança aprender a andar com as próprias pernas. Né? Muito bem. Aí ele diz aqui, um cavalo indômito torna-se intratável, um filho indisciplinado torna-se temerário. Um cavalo indômito torna-se intratável. O que é um cavalo indômito? É aquele cavalo que não foi adestrado, né? Não foi amansado. Você não consegue montar num cavalo, a gente derruba, né? Então ele fala, o filho indisciplinado, um filho abandonado, ele dá medo na gente, torna-se intratável. Né? Ele diz assim, cavalo não domado torna-se recalcitrante, filho indisciplinado torna-se atrevido. Mima teu filho e te causará medo. Brinca com ele e ele te entristecerá. Né? Não rias com ele, para que não sofras e não venham, no fim, a embotar-se teus dentes. Não ria, não no sentido de não brincar, não ria assim, não levar ele a sério. Ele faz coisa errada, você fica rindo. Gente, uma vez eu vi, eu até coloquei nesse livro, Família Santuário da Vida, eu coloquei aqui nesse livro, e coloquei nesse livro também, Educar pela Conquista e pela Fé, né? Esse livro.
Eu li há uns 30 anos atrás uma coisa muito interessante que eu coloquei nesse livro. A polícia americana, da cidade de Houston, no Texas, era uma época de muita delinquência juvenil nos Estados Unidos. Eles fizeram 10 mandamentos de como você estraga seu filho. Está aqui. Me lembro que um dos mandamentos era esse: nunca fale de Deus para ele. Espere ele crescer para escolher a religião dele. A polícia falando disso. Quando ele fizer bagunça no quarto, você vai lá e você arruma tudo. Ele bagunça, você arruma de novo. Entendeu? Quer dizer, você não tem que fazer ele arrumar, não você ficar aqui numa empregadinha atrás dele. Então, a polícia dizendo para os pais o que tinha que evitar para não criar um delinquente dentro de casa. Quando dizia assim, quando eu disser palavrão, ache graça. Olha, ache graça. Quando ele fizer uma bagunça e você diga assim, eu nunca consegui controlar meu filho. Mas claro, você não educou desde pequenininho. É interessante isso, gente. Bom, mas vamos em frente aqui. Porque isso aqui é muito bonito, sabe? Esse texto do Eclesiastes é muito bonito. Ele diz assim, olha, não lhe des toda a liberdade na juventude, nem dissimules os seus erros. Ou seja, não feche os olhos para os seus erros. Não lhe dê toda a liberdade na juventude. Porque o filho na juventude, ele quer o carro, quer isso, quer aquilo, quer dinheiro, né? Opa! Aí, gente, tem uma coisa muito importante. Aí é coisa que eu aprendi na minha vida, educando meus filhos. Educar é ensinar a usar a liberdade. O dom mais precioso que Deus nos deu chama-se liberdade. Mais do que a inteligência, mais do que a memória, mais do que a inteligência, é a liberdade. É o que nos faz semelhante a Deus. Então, a liberdade, ela tem andar em cima de 2 trilhos, é como um trem. Né? É a verdade e a responsabilidade. Então, você dá corda ou puxa, né? É como dirigir alguns cavalos assim, numa carruagem, né? Dá rédea, mas se vai passar por uma curva tal, segura a rédea. Educar é isso. Entende? O filho vai bem, obediente, dá a corda para ele. Não é? Segura. E tem que ser desde pequeno. Senão a gente perde o controle. Bom, gente, infelizmente já apareceu uma plaquinha aqui para encerrar o programa. Mas eu vou continuar isso na aula que vem, viu? Quinta-feira que vem, se Deus quiser. Esse assunto, olha, não saímos do 4º mandamento. Mas ainda vamos caminhar mais ainda. Por quê? Porque é a família. Tá bem? Então, não sei, não tem algum diácono aqui, ou padre? Não, né? Então, vamos pedir para os padres que estão em casa, nos dar a bênção. Eu sempre termino assim, né? Porque a bênção, ela pode ser dada à distância. Né? É um sacramental, não é sacramento. Sacramento não pode ser à distância, sacramental pode. Então, coloquem a intenção que vocês querem colocar hoje, nessa bênção, você de casa também, né? Problema de vida, de saúde, de harmonia familiar, sobretudo, né? A nossa proteção está no nome do Senhor. Que nos abençoe Nossa Senhora Aparecida. Eu quero lembrar que começou o ano mariano no Brasil, hein? Não sei se todo mundo está sabendo. Dia 12 de outubro, tendo em vista os 300 anos, né, da aparição de Nossa Senhora Aparecida, que é 12 de outubro de 2017, a CNBB, com o aval do Papa, estabeleceu para o Brasil um ano mariano, um ano de graça, 12, agora até 12 de outubro do ano que vem. Então, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!